Fala rapaziada do canal Joga Fácil, eu sou o André Alves e no vídeo de hoje a gente vai falar da goleada do Peixão em cima do Velo Clube, garantindo, sacramentando a classificação para as quartas de finais do Campeonato Paulista. O Santos venceu por 6-0 o Velo Clube na Vila Belmiro, uma partida muito boa do Santos. E eu quero trazer aqui para vocês aqui analisar um pouco do que foi a reestreia do Neymar novamente, né? Reestreia, no caso, a estreia dele no ano, né? Do Campeonato Paulista. Ele que estava tratando a cirurgia que ele precisou fazer no joelho por conta acho que é edema, né? Eu não lembro certinho o problema que ele teve no joelho. Só que aí ele precisou jogar alguns jogos pelo Santos. E aí, que foi aquela reta final, né? Que ele joga os 3 últimos jogos, ou 4 últimos jogos, marca esses jogos em todos, inclusive, exceto o último, se eu não me engano. O último tá. Não lembro quem faz os gols, acho que o Tassiano faz a maioria dos gols, né? O Neymar não crava, mas ajuda bastante aquele jogo em si. O não rebaixamento, inclusive, passa muito pelos pés dele e hoje foi a estreia dele. Quero comentar um pouco sobre isso também e trazer alguns destaques da partida, beleza? Antes de a gente começar a falar aqui, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? A gente tá conseguindo manter essa frequência de pelo menos nos jogos do Santos a gente aparecer aqui. Pedir para vocês também curtirem e compartilhar o vídeo, tá? É muito importante, as curtidas ajudam bastante a impulsionar os vídeos, tá? E o compartilhamento por si só, nem preciso dizer, né? O compartilhamento ia ajudar demais da conta, beleza? Gente, o Santos começou o jogo contra o Velo Clube com Moisés, Gabigol e Tassiano no ataque. Foi o Moisés jogando na ponta, o Gabigol um pouco pela direita também, e o Tassiano como um 9, entre aspas, né? Só que durante o jogo o ataque alternava bastante. Então, e o Barreal no meio. Então, por conta disso, o Santos criava a ponta com o Barreal e o Moisés, e tinha 2 atacantes lá, 2 noves em tese, né? Primeiro e segundo atacante, com o Gabigol e o Tassiano. E logo de início, o Santos até sofre um susto de cabeceio, um chute que a defesa não consegue pegar e o Brasão precisa ser acionado, precisa fazer uma bela defesa, inclusive. Partida muito segura do Brasão, coordenando o time. É muito bom quando o Brasão não é o destaque do jogo, não é o destaque da partida, porque assim você sabe que o Santos foi minimamente efetivo em alguma área que não foi o gol, sabe? Que assim, não necessariamente precisou ser tão efetivo assim, né? Vamos dizer assim. Apesar disso, ele foi efetivo. Quando a bola foi lá, não, ele defendeu e defendeu muito bem, né? Então, assim, o primeiro gol sai assim. Antes de eu comentar os gols, eu quero destacar assim, 2 jogadores que hoje entraram e mudaram totalmente a perspectiva do Santos e dá até um pouco de perspectiva boa para o Santos ao longo do campeonato. O primeiro deles é o Bom Tempo. O futebol praticado do Bom Tempo para o Santos é algo espetacular. Saber que a gente tem essa joia dentro da base, que ela precisa ser lapidada cada vez mais e usada também. Só dá para se lapidar jogando, testando. E foi o moleque destruiu hoje, tá? Jogou muita bola. Bom Tempo consegue ter esses embates bem-sucedidos, consegue obter isso. Ele consegue marcar muito bem o meio de campo. Ele quebra umas linhas, cara, que é um negócio absurdo, velho. Absurdo. Então, assim, ele tá vindo muito bem desde aquela partida contra o Noroeste, se eu não me engano, que ele dá aquele passe em futuro pro Igor Vinícius, e a gente acaba fazendo um gol do passe do Igor Vinícius pro Rony. Primeiro gol do Rony, inclusive, naquele dia. Então, assim, baita partida do Bom Tempo, que ficou praticamente até o final todo do jogo. Se não tiver ficado, eu não lembro agora das substituições finais, mas acho que ele ficou até o final do jogo. Jogou muita bola. Pra mim é titularaço nesse time, mais que merecido. O moleque joga muito. E o segundo destaque, assim, que eu queria falar, que o jogo se passa pela mão desse cara, é o Ilharão. Gente, a bola que o Ilharão joga é brincadeira. O Ilharão jogou demais hoje, rapaziada, destruiu. O Ilharão hoje comandou o meio campo. E outra coisa, uma coisa que é muito essencial, ele é um jogador muito líder também. No momento que ele é substituído ali no segundo tempo, na metade do segundo tempo mais ou menos, é dito que ele tava acho que o Ricardinho até comenta na transmissão, que ele tava falando pro pessoal do banco assim: o Santos tem que fazer gols, o Santos precisa de saldo de gols, é isso que o Santos precisa. O Santos precisa correr atrás para fazer mais gols. Então vocês entendem, o cara tinha saído e ele tava ali naquela gana, ele tava conectado, e ele é esse tipo de jogador. Inclusive, os jogos ruins do Santos se passam muito pela ausência dele.
Então ele é esse cara, esse xerife dentro de campo ali, esse líder, na ausência de Neymar, Gabigol, esse cara que ele briga com os caras, que ele cobra, que ele falou. E outro, não só isso, como ele tá lá protegendo, ele tá lá pegando bola aérea. O Santos não tomou gol de cabeça hoje, apesar de ter tido bastantes escanteios pro Belo Clube. O Santos foi seguro defensivamente, entre aspas, mas já a gente comenta isso, beleza? Então assim, falando de Willian Arão e de Gabriel Bom Tempo, excelente partida dos dois, que bom que os dois voltaram. E o Willian Arão que se recuperou dessa lesão, até botou um gelinho ali, mas acho que foi na hora que ele sai do jogo, mas acho que foi pra mais deixar a área não inchar, porque algum totó, dividida de bola, alguma coisa do tipo deve ter acontecido, né? Então assim, o Santos começa marcando com Gabigol, um cruzamento, acho que é o bom tempo, ou é o Barreal acha o Gabigol, e o Gabigol faz um gol de cabeça, se eu não me engano, inclusive. Daí depois vem o Moisés e o Tassiano faz o terceiro gol. Eu acho que a sequência é mais ou menos essa. Eu sei que os 3 primeiros gols... É isso mesmo. Na verdade, o cruzamento do Barreal, o primeiro gol, o cruzamento do Barreal, o Tassiano dá uma resvalada nela e o Gabigol aparece na sobra e faz o primeiro gol. E aí isso foi bem no início, isso foi ótimo, porque aí o time já levantou junto com a torcida, todo mundo se conectou e o Santos caiu para cima. Segundo gol, como eu falei, o Bom Tempo? Não, segundo gol, o segundo gol, o Bom Tempo acha uma bola limpíssima para o Moisés cabeceia muito bem. Terceiro gol, então o Gabigol que acha uma baita de uma bola, uma fatiada assim limpa. Tassiano muito bem. O ano do Tassiano, o final do ano e o ano atual do Tassiano tem sido muito bom. Eu vi um comentário de um torcedor na internet falando que se o Tassiano tivesse custado o que custou, ele não teria sido cobrado tanto assim, não teria sofrido tanta pressão assim. E eu tendo a concordar, tá? Porque o cara tá entregando muito, tá entregando demais. Inclusive as ausências dele nos jogos anteriores também foi algo que assim custou pontos pra gente de certa forma, porque ele é um jogador alto, ele consegue brigar muito bem. Hoje ele tirou umas 2 bolas na área do Santos lá de cabeça, vocês entendem? Então ele é esse atacante que volta, que tá brigando lá também, entende? Então assim, o cara tá jogando uma bola fantástica. O ataque do Santos hoje funcionou perfeitamente. O Santos tomou alguns sustos por conta da defesa, então assim, o Mike, apesar de dividir uma bola ou outra, conseguir repor, conseguir brigar ali, tava tomando muita bola nas costas. O Lira o Lira e o Mike pra mim fizeram uma partida muito páreas, assim. O Lira, eu vi muitas críticas no intervalo do jogo, mas eu achei que a partida do Mike foi um pouco mais abaixo do que a do Lira. Ela muda um pouco a partida do Mike por conta da entrada do Neymar, porque aí o Neymar começa a cair mais pelo lado do Mike, e aí o Mike tende a tabelar mais com ele, tende a encontrar mais ele, de certa forma, né? Então, assim, achei a partida dos dois meio párea. Defensivamente não foi tão boa, e a gente também tem que olhar pro adversário, né? Assim, vamos ser sinceros, o Belo Clube está rebaixado. O Santos pegou um time rebaixado no campeonato, precisava fazer gols, precisava ganhar e conseguir essa classificação. Show, ganhou, mas a gente não pode também achar que pronto, somos o Real Madrid da Praiano. Não, já foi o Belo Clube. Assim, e mesmo sendo o Belo Clube, o Santos estava tomando bola nas costas nas 2 laterais. Então, assim, o Santos defensivamente hoje não foi um problema, porque aí teve expulsão no segundo tempo, e aí o Santos elevou, o ataque faz gols. Tem um detalhe também que eu comento em outros vídeos também. Quando o Santos faz seus gols, consegue concluir essas jogadas, faz placares elásticos, como 2-0. Elástico não, mas é um placar assim que te dá uma gordurinha assim, uma tranquilidade, como um 2-0, um 3-0. A área defensiva, ela também se sente mais segura. Ela fica mais tranquila também. Porque aí ela sabe que ela tem confiança, ela possui margem de erro, vocês entendem? Então por isso que é necessário também que quando as bolas chegarem lá no ataque, o ataque consiga sacramentar. Que foi o caso de hoje. O Santos, nas vezes de opções que chegou, conseguiu fazer o gol, e aí a defesa falou assim, não, vamos distribuir. O Santos começou com 2 zagueiros, né? Luan Pérez e Zé Ivaldo. E aí o Willian Arão fazia esse terceiro zagueiro, ou às vezes o Mike descia e tentava fazer isso também. Então o Santos em algum momento defendeu desse jeito, mas mesmo assim ainda sofreu um pouco defensivamente, tá? Então a área defensiva do Santos é algo que precisa muito melhorar, muito mesmo, mas é com chegada de reforço e no sistema tático todo, entende? Apesar do Vojvoda gostar de jogar desse modo reativo, né, no contra-ataque, tentar ter um controle, ser rápido, a defesa precisa estar bem consistente para isso acontecer. Não é o caso que a gente tem hoje, infelizmente. Aí os próximos gols, acho que o 4º gol é do Gabigol.
se eu não me engano. O Gabigol faz... Não, perdão, o quarto gol é uma lapada enorme do Gabriel Menino, que entra no lugar do Barreal, se eu não me engano. Daí o segundo tempo tem algumas trocas, entra Miguelito, entra Neymar, entra Gabriel Menino, entra quem mais? O Rony também entra. Mas essas trocas são feitas de 2 em 2 e acho que foi de 2 primeiro e depois entra 1 em 1. Então assim, tanto que o Rolaiser é o último a entrar e ele entra sozinho. O Rony também entra sozinho. Então assim, o quarto gol é uma lapada enorme do Gabriel Menino. A bola sobra no embate ali do Mike. Como eu falei, o Mike teve seus embates interessantes, assim como o Lira também teve. Ele até comemora algumas quando ele conseguiu dividir lá no início do jogo. O Santos estava ganhando de 1-0, 2-0 mais ou menos, e ele estava muito contente pela partida que ele estava fazendo. Como eu falei, ele tende a evoluir. É um jogador que precisa evoluir, é muito novo, mas que já entrega uma bola muito legal. E aí nessa embatimento do Mike, a bola sobra e o Gabriel Menino de primeira dá um chute assim que vai lá no ângulo. Gente, que chute! Puta que pariu! Foi uma lapada, foi um tiro. A bola vai no ângulo direitinho. O goleiro não tinha como pegar. Essa bola é praticamente impossível de ser pego. A velocidade que ela decai é assim, algo astronômico. Vocês estão entendendo? Então, assim, foi um tiro. Cara, que golaço que o Santos fez com o Gabriel Menino. Gabriel Menino que já tinha feito um golaço muito parecido, só com mais curva, com mais efeito. Uma bola mais colocada. No jogo contra o Chapecoense, que a gente pede por 4-2. E jogo, inclusive, que eu achei que a gente ia ganhar, tá? Porra, aquele jogo ainda me pega muito. Enfim, aí o Santos fazendo 4-0, aí o Gabigol vai lá, numa sobra do Neymar. O Neymar entra muito ativo no jogo, recebe uma bola do Moisés, que ele recebe a bola, ele toca pro Moisés, o Moisés pega e devolve pra ele, e ele chapa assim, acho que ele tava muito rápido, e ele pega na bola assim, muito, muito por baixo, a bola isola pra cima, ele fica muito puto e revoltado com isso. O Mike até vai lá falar com ele, mexer com ele e tudo mais. Mas assim, Mike, que inclusive acho que tá tentando ser um parceiraço dele, tá? Não queria falar nada não, viu, rapaziada? Mas assim, toda hora que acontece alguma coisa, ele vai lá, abraça, sorrindo o Neymar, é um bagulho muito esquisito. Não sei se vocês perceberam isso também. E aí, assim, mas Neymar muito ativo no jogo, chamando, ele sofre uma entrada muito dura, inclusive num lance que ele toca pro Miguelito e o cara vem só nele, ali ele marca esse cara aí, começa a criticar esse cara o jogo inteiro, xingar ele pra caralho. Tal, esse jogador, inclusive, toma amarelo depois, tal, a torcida começa a pedir pro Zé Ivaldo, no intuito do Zé Ivaldo ir lá e machucar esse cara, ou então entrar meio duro nele, né? Mas assim, nem foi tão necessário, porque, como eu falei, como teve um expulso do Noroeste, não, perdão, do Velo Clube, acaba que o Santos não precisou acionar tanta defesa assim, né? Então acadecia muito bem esse jogo, os caras lá na frente do Noroeste, só quero falar Noroeste, o Velo Clube não consegue atacar, não consegue ser mais reativos, e aí o Santos controla mais jogo. E assim, o Neymar entrou muito bem, gostei muito da partida do Neymar, entrou dando bons passos, o cara é muito gênio, cara, é um bagulho assim bizarro. O Neymar encontra uns passes assim com uma facilidade muito monstra, cara. É muito fácil a forma como ele pensa, tá ligado? E outra coisa que eu quero destacar, a movimentação do Neymar dentro de campo é muito legal de se ver. O Neymar tá o tempo todo saindo da marcação, ele tá o tempo todo procurando esses espaços, tentando encontrar onde ele se encaixa para receber essa bola, para já achar outro jogador, dar um passo ou chutar, tá? Inclusive ele teve uma hora ali que ele puxa a bola, ele dribla uns 2 jogadores, quando ele ia driblando o terceiro, ele dá um totó, o cara chega e para no corpo dele, que foi pênalti na visão, o Klaus em cima não deu, uma maluquice. Nessa hora o Santos já tava com 6-0 já, e aí seria um pênalti pra ele, cravaram dele nessa noite. Inclusive ele sai meio assim, porque eu acho que ele viu todo mundo fazendo gol, ele queria deixar o dele também. E ele até teve a chance, como eu falei, do Moisés, e essa do pênalti também. Mas enfim, uma boa partida do Neymar, já entrou entregando bastante, muito legal de ver isso. Vamos ver como é que vai ser a temporada do Neymar até a convocação, né? A ver se ele vai conseguir manter essa regularidade, conseguir ter minutagem, conseguir ser convocado para a seleção brasileira. E aí o Santos faz o seu 5º gol com o Gabigol, né? E o Gabigol é trocado, aí entra o Rolaiser, uma boa fatiada. Voltando, o Neymar rouba essa bola, a bola sobe pro Gabigol, ele ajeita de costa, vira e fatia no canto do goleiro para não ter chance nenhuma de pegar. Daí nessa ele já, logo em seguida, já é substituído, o Rolaiser entra, e numa troca de passe com o Rony lá na frente, que já tinha sido substituído no lugar do Moisés, se eu não me engano, foi do Tassiano, perdão. Ele entra, o Neymar dá um passe pro Rony, novamente o Neymar participando muito ativo, dá um passe pro Rony, o Rony consegue achar o Rolaiser no meio, sobrando o Rolaiser com muita categoria. O Rolaiser eu já entendi que ele é esse jogador que ele tem uma batida bem
leve no pé, mas que ela é cirúrgica. Em alguns momentos precisa de um chutão, mas no caso de hoje ele deu uma partida assim, uma batida que limpou todo mundo, saiu tranquila por baixo da perna do jogador e por baixo aqui do braço do goleiro e acabou sendo um gol. E aí o Santos faz 5-0. 5-6. Já até me perdi as contas bem. O cara que se lasca lá, meu time ganhou de 6-0, eu tô maluco, porra. Mas assim, partida muito interessante do Santos, foi muito. Em anos que eu não me divertia com o meu time assim, do início ao fim, sabe? O torcedor do Santos, ele tá muito machucado e ele aclama muito por isso, por partidas como essa, para ele entrar, assistir e comemorar do início ao fim, torcer do início ao fim, que ele não fica criticando o tempo todo, é muito chato, cara. É complicado, a fase tá difícil e partidas como essas é legal pra gente ter até uma boa semana. Então, vendo vídeo sobre o time, curtindo coisas sobre o time. Inclusive, tem até contratação que já tá acertada de um volante uruguaio ou paraguaio que tava no Atlético Nacional, ou é Nacional, não sei, é o time que é o ex-time do Otero. E volante de 29 anos que chega lá, bons números, o valor foi de R$1 milhão, parece, alguma coisa, US$ 1 milhão, não sei, US$ 1,5 milhão, não sei. Depois eu vou ver se eu trago um vídeo mais detalhado para vocês. Mas assim, boa partida do ataque do Santos, muito interessante, foi muito legal de assistir hoje e fico feliz também pela colocação, entre aspas, óbvio, o Santos tem que estar lá em cima, claro, mas assim, dentro disso, o Santos vai enfrentar o Palmeiras logo de cara lá na casa do Palmeiras. No formato como estava sendo, eu acho que o Primavera estava empatando, o Palmeiras ganhando, o Santos ia pegar o Palmeiras tipo na próxima rodada já, o que é um problema, você tem um clássico logo de cara, enquanto os outros times não iam ter esse tipo de coisa. São Paulo e Corinthians não iam se enfrentar, entende? Então o Santos já de cara ia ter que enfrentar um rival direto, assim, na casa do rival, um jogo complicadíssimo, e o Santos que também contra o jogo com esse rival normalmente não sai tão bem. Então, na minha visão, é muito melhor jogar contra o Novo Horizontino, na casa do Novo Horizontino, apesar disso que é o líder do campeonato, que fez uma baita temporada assim, um baita campeonato paulista, só tem uma derrota no campeonato paulista, que inclusive é pro Santos. Talvez tenha perdido hoje, eu não sei, ele tava jogando, acho que empatou com o Mirassol, algo do tipo assim. Mas a gente vai enfrentar o Novo Horizontino pelas quartas de finais, e o jogo lá, como não é sintético também, talvez a gente veja Gabigol e Neymar já de cara, beleza? Gente,